Olá pessoal, nessa questão aqui a gente tem que a velocidade angular, que é representada pela letrinha W, é um W diferente, mas tudo bem, é igual a 2π vezes a frequência. E aí ele pede para a gente avaliar qual seria o gráfico, né, dessa equação, dando aqui a nossa frequência como podendo ser escrita de outra forma, ou seja, esse valor aqui de W pode ser 2π sobre t. A relação em que a gente tem, mesmo que você não lembre lá de física, dá para ver aqui algebricamente, que f pode ser escrito aqui como sendo 1 sobre t, que é o período que ele diz pra gente, né? E ele pede pra gente dizer quais são os gráficos que a gente vai gerar com essas duas coisas. Bom, pessoal, primeiro de tudo aqui é que a gente pode lembrar das nossas noçõezinhas de gráfico, né? Se a gente fosse colocando aqui para a nossa função, nosso gráficozinho aqui de W com relação à frequência, nós teríamos que 2 vezes π, 3,14, que é um número, vezes esse valor aqui da frequência, que também é um número. Ou seja, isso aqui ia dar uma função com uma função linear, né, com a nossa variável sendo aqui toda em função de f. Ou seja, quando a gente lembra lá de funções lineares, gráfico afim, então a gente tem uma reta acontecendo. Isso pode também ser lembrado quando nós temos o seguinte: se nós colocarmos a frequência igual a 1, então vamos pôr aqui 1, nós teríamos esse valor aqui como sendo o valor de W, então vou colocar aqui f e W como sendo 2π o nosso valor, então 2 vezes π. E quando nós fôssemos aumentando, vamos supor aqui 3, nós teríamos que esse valor aqui seria maior e esses números iam sempre crescendo, né? Então, 2 vezes π, que é 3,14, vezes 3, isso daria 6π. Opa. E a gente pode observar aqui que esse gráfico sempre cresce. E agora, para a nossa função em relação a t, para o nosso W, nós temos que essa relação, ela lembra muito o gráfico aqui de 1 sobre t. Ah, mas eu não sei qual é o gráfico da função 1 sobre t. Não tem problema, pessoal. É só a gente também analisar um pouco sobre o comportamento dessa nossa função aqui, dessa nossa expressão que vai reger esse gráfico. Ou seja, vamos pensar de novo. Quando t for igual a 1, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter 2π. Então, t igual a 1, isso vai gerar aqui o valor de 2π. E esse aqui é um ponto do nosso gráfico. E aí, quando nós colocarmos agora, quando o t for igual a 2, nós teremos que, vamos colocar aqui, t igual a 2, o valor de W aqui vai ser, ó, 2π sobre 2, que vai gerar que esse valor aqui é de π, ou seja, cancela, cancela, né? Então, como aqui a gente tem que seria 2π, né, quando a gente calculou para 1, o 2 vai se relacionar com um número menor. Então, agora esse ponto do gráfico vai ser aqui mais abaixo. E quando nós formos aumentando aqui, vamos por 3, esse valor vai passar a ser, ó, 2/3 de π, que também é menor do que π. E a gente observa que quando nós formos chegando aqui mais próximo do zero, né, vamos por meio, 1 sobre 2, colocar aqui só o risco para a gente representar. E quando nós colocássemos aqui, isso iria dobrar o valor de 2π, né? Ou seja, ia ser um 4π. Ou seja, ia ser um gráfico que ia lembrar a função sobre x, que ela acontece dessa forma aqui, ó, pessoal. Então, os gráficos que iriam representar para a gente essas duas equações estão lá na letra D.